Bom dia, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para uma consideração importante para a nossa formação cristã e para o nosso fortalecimento na vida, na fé cristã. Na carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, Paulo nos diz uma coisa muito importante para todos os cristãos e aqueles que presumem estar dentro de um padrão preconizado por Jesus e pelas Escrituras, mas na verdade não estão andando dentro desse padrão. No capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz: por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito, alguém que fala pelo Espírito de Deus afirma a anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus ou Jesus meu Senhor e soberano, é a mesma coisa, Kyrios, senão pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que se alguém é contrário sistematicamente a nosso Senhor Jesus Cristo, se alguém sistematiza uma doutrina, um ponto de vista ou uma opinião que é contrário a Jesus, o único espírito que pode mover uma pessoa a essa conduta não é o Espírito de Deus, mas o espírito da mentira e o espírito do engano. Negar a Jesus como soberano e Senhor. Negar a Jesus como soberano e Salvador. Negar Jesus como soberano e autor e consumador de nossa fé. Só é possível através de um espírito de mentira, de engano, de engodo ou de rebeldia, mas nunca através do Espírito de Deus. Por outro lado, numa verdade correlata, ninguém pode afirmar que Jesus é Senhor e soberano. Eu vou repetir, ninguém pode afirmar que Jesus é Senhor e soberano senão pela presença do Espírito Santo de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, embora qualquer pessoa possa dizer Jesus é soberano na minha vida, mas só pode dizer isso e sustentar no campo espiritual, perante o mundo espiritual e perante os homens, aquele que é realmente cristão e, portanto, tem o Espírito Santo dentro de si. Então, Jesus disse: todo aquele homem ou mulher que afirma e sustenta uma conduta, uma disposição de coração em que Jesus é soberano de sua vida, esse tem automaticamente a presença poderosa do Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu, como homem cristão, e muitas pessoas nesse país, podemos nos levantar no meio de uma congregação e podemos afirmar: Jesus é autor e consumador de minha fé, porque eu sou salvo pelos merecimentos de um Salvador. E eu tenho a esse Jesus como Senhor e soberano da minha vida. Eu digo isso com extrema facilidade. Muitos de nossos irmãos poderão dizer e sustentar toda a sua vida em qualquer lugar que eles estejam. O importante não é apenas dizer, é sustentar perante as legiões de pessoas e de espíritos também. Dentro de uma comunidade cristã,
Somente aquele que diz: Jesus, tu és soberano e Senhor da minha vida, e ter uma vida exemplar, mostrando a soberania de Jesus em sua vida, esse tem o Espírito Santo de Deus. E se ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o penhor da nossa esperança. Ele tem o selo da salvação e o selo do caráter cristão em sua vida. Porém, se ele afirma isso timidamente e não sustenta no campo espiritual e no campo doutrinário, ele não tem o Espírito Santo de Deus, portanto, ele não tem a aprovação de Jesus e não tem uma verdadeira reconciliação com Deus. Dentro de uma comunidade espiritualista, ninguém pode entrar, levantar-se e dizer: Jesus é Senhor e soberano da minha vida, porque estará mentindo, porque a soberania está com quem? Com os mestres e com o mundo espiritual que o cerca. Esse homem não tem autoridade, não tem poder, não tem cacifo para sustentar essa afirmativa, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero ver um espiritualista levantar-se no meio da sua comunidade e dizer: eu tenho a Jesus como Senhor e soberano da minha vida. Porque quando ele afirma e sustenta que Jesus é Senhor e soberano de sua vida, todo outro espírito é colocado para fora, é alijado de sua vida. É alijado de sua vida. Numa comunidade católica, apostólica, romana, o homem que levantar essa mão e disser: Jesus é Senhor e soberano da minha vida, ele vai ter que sustentar isso. Ele não vai poder continuar as práticas que ele tem sustentado. A partir do momento que o homem diz: Jesus é Senhor e soberano, outros corredentores, corredentoras, co-salvadores, co-salvadoras, pressupostos santos, pressupostas santas, tudo isso cai por terra. Tudo isso deixa de ter significado, porque só afirma que Jesus é Senhor e soberano de sua vida o homem que tem cacifo espiritual. Ele tem autoridade espiritual e ele tem respaldo espiritual. E esse respaldo vem do próprio Espírito Santo de Deus. E não há espírito, nem legiões, nem mesmo multidões que possam tirar essa verdade do seu coração e da sua boca. Paulo está dizendo aqui: todo homem que tem a coragem, o destemor, a autoridade, a certeza absoluta no campo espiritual de que Jesus é soberano e Senhor de sua vida, ele está alijando todos os outros poderes de sua vida. Não adianta falar em sincretismo, ecumenismo, porque nem os homens se deixam enganar por isso, muito menos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único Espírito que consegue vasculhar o Espírito e a disposição do coração do homem para saber se o que ele diz é realmente verdade. Muita gente está pronunciando centenas de vezes por semana o nome Jesus, mas nunca como soberano e Senhor. Porque não tem um verdadeiro compromisso, porque não tem coragem e destemor espiritual, não tem um espírito superior, o Espírito Santo de Deus, que o sustente nessa afirmativa. Muitos homens e mulheres nesse país estão cativos de ídolos de gesso e porcelana, estão cativos também de entidades espirituais,
que eles querem dar qualidade, querem dar qualificação. É uma necessidade que eles têm. Por isso eles não têm a autoridade de dizer Jesus é Senhor. Kurios. Kurios significa Senhor soberano, proprietário da minha vida, da minha alma. Só Ele conduz. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ah, mas eu posso servir muito bem ao meu querido Jesus e servir a B ou C. Mentira, isso não existe no campo espiritual. Isso só existe no campo da falácia. No campo dos acovardados espirituais, que não têm coragem, que não têm destemor, que não podem sustentar uma palavra de autoridade. Quando um homem e uma mulher se levanta no meio da congregação e diz, Jesus é Senhor e soberano da minha vida, ele está alijando da sua vida espiritual toda influência espiritual que seja em desacordo com a vontade de Jesus. Ele tem o Espírito de Deus na sua vida, a influência de Jesus, a influência do Espírito Santo, a influência dos anjos ministradores da vontade de Deus, mas não existe nenhuma partilha da honra de Deus com espíritos, pessoas, entidades, ídolos, imagens, nada disso. Paulo está dizendo aqui, somente o homem e a mulher, com um verdadeiro caráter cristão, tem a autoridade de enunciar e vivenciar. Tanto enunciar, quanto proclamar e quanto viver dentro da soberania de Jesus. E viver dentro da soberania de Jesus nada tem a ver em viver na maestria de Jesus. Nada a ver, não façam confusão. Vamos fazer outro vídeo mostrando a diferença marcante, contundente entre a soberania de Jesus e a maestria de Jesus na vida de alguém. Então Paulo afirma que se você é um homem nascido do alto, nascido de Deus, homem ou mulher, se você tem uma nova identidade, uma identidade cristã, genuína, se você está reconciliado com Deus, se você deixou de ser uma criatura para ser um filho de Deus por adoção em Jesus, você vai, pelo poder do Espírito Santo, dizer, Jesus, Tu és o soberano e Senhor da minha vida. E não há mais nada nem ninguém que possa impedir essa comunhão, essa verdade. E com ninguém eu posso partilhar dessa maravilhosa verdade. Paulo está falando aqui da atuação do Espírito Santo de Deus, única e exclusivamente no homem e na mulher genuinamente cristãos. Porque são os únicos que têm autoridade, destemor e sustento espiritual para afirmar a soberania de Jesus em sua vida. Amém? Se você é cristão ou pretende ser cristão, é preciso que Jesus entre como soberano em sua vida. Fora isso, não existem argumentos e todos os pressupostos caem por terra. Jesus como soberano é Jesus único em sua vida. E somente o Espírito Santo de Deus e os anjos que são ministradores da vontade de Deus podem ter influência na sua vida. E todas as entidades, espíritos, seja lá de quem for, não importa a qualidade, não importa a quantidade, não adianta o poder desses espíritos, eles serão alijados da tua presença. Eles nunca mais vão interferir na sua vida. Nem vão perturbar a sua casa, nem vão trazer assombração, nem doença, coisa nenhuma. O Espírito Santo alija da nossa vida. Ele varre da nossa vida todo espírito
entidade e poder quando nós declaramos a soberania de Jesus em nossas vidas. Portanto, o homem tem que ter integridade cristã. Não adianta falar de amor, não adianta falar de caridade e não adianta falar de Jesus. É preciso sustentar entre os homens e entre toda a comunidade espiritual que nos cerca, de que Jesus é soberano em nossa vida. E só pode fazê-lo quem tem a credibilidade, a legitimidade e a sustentabilidade dada pelo Espírito Santo de Deus, Hagios Pneumatos. Amém? Que Deus abençoe você. Saiba manter uma integridade cristã através do pronunciar Jesus é o soberano da minha vida e eu não divido ou tento dividir essa soberania com ninguém. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.